Imagine por um instante que a vida pode ser um labirinto de sombras, onde cada esquina esconde uma dor que você nunca pediu para carregar. Hoje, você vai conhecer Cecília, uma mulher que enfrentou o inferno ainda menina e, contra todas as probabilidades, encontrou uma luz onde muitos só viriam escuridão. Sua história não é apenas sobre sobrevivência, é sobre uma pergunta que mudou tudo, um grito que ecoou do além e uma força que nem ela sabia que tinha. Cecília nasceu em East Palo Alto, uma cidadezinha na Califórnia, onde a infância deveria ser feita de risos e brincadeiras, mas para ela foi marcada por algo bem diferente. Enquanto outras crianças sonhavam com passeios em família e noites de jogos, sua realidade era outra. A avó, uma mulher de fé inabalável, fazia questão de levá-la à igreja todo domingo, às sextas à noite e até nas reuniões do coral infantil. Era o único refúgio num mundo onde a própria mãe, viciada em heroína, parecia ter esquecido o que era amar. Aos 8 anos, Cecília descobriu que o monstro não estava debaixo da cama, ele morava dentro de casa. Um dia, brincando na calçada com um garoto da vizinhança, ela foi chamada para dentro. A voz que a chamou não trazia carinho, e sim um convite para o pesadelo. Durante anos, ela alimentou uma esperança silenciosa, a de que sua mãe um dia descobriria o que acontecia e tudo acabaria. Aos 10 anos, a pergunta finalmente veio: ele está fazendo aquilo com você? Cecília mal podia acreditar. Era o momento que esperava desde os 8, a chance de ser salva. Com o coração aos pulos, respondeu que sim, certa de que agora tudo mudaria. Mas a reação da mãe foi um balançar de cabeça, um tá bom murmurado e um silêncio que doeu mais que qualquer palavra. Não houve abraço, não houve proteção. Apenas mais abandono. O que veio depois foi ainda pior. Em algum momento, a própria mãe se juntou ao algoz. Cecília e uma de suas irmãs foram chamadas para um quarto nos fundos da casa, um lugar que deveria ser seguro, mas que se transformou em mais uma cena de horror. Como confiar em quem deveria te proteger? A fé, que antes era seu porto seguro, começou a vacilar. Aos 12 anos, já questionava: se Deus está comigo, por que isso não para? Ainda assim, ia à igreja, porque era o único lugar onde sentia que talvez alguém a visse. Numa sexta-feira à noite, quando o ônibus da igreja já buzinava na rua para buscá-la, Léo, o homem que a destruía, fez uma escolha por ela. Fica, disse, como se ela tivesse opção. E ela ficou. Não por medo, mas porque, depois de anos de abuso, o cérebro humano é capaz de coisas terríveis. O que chamam de síndrome de Estocolmo não é fraqueza, é sobrevivência. Ela se identificava com quem a machucava, porque era a única realidade que conhecia. O ônibus foi embora. E o pior aconteceu. Depois, uma dor de cabeça insuportável a derrubou. No quarto dos fundos, deitada na cama, incapaz até de ir ao banheiro, ela teve um sonho que nunca esqueceria. Estava num lugar escuro, sem chão, sem paredes, apenas um trono à sua frente. Alguém estava sentado ali, uma silhueta que ela não conseguia distinguir, mas que emanava uma presença sinistra. De repente, uma voz ecoou em sua mente, uma disputa que não era dela, mas que a envolvia. Satanás pedia sua alma a Deus. E então, como um trovão dentro do peito, uma palavra cortou o ar: não. Não foi um sussurro, foi uma explosão de poder, um não que reverberou em cada fibra do seu ser. O grito que veio depois, o uivo de frustração daquele ser das trevas, ficou gravado em sua memória para sempre. Aquele sonho mudou tudo. Porque, quando se é criança e o mundo te ensina que você não vale nada, que até sua mãe te entrega ao mal, você começa a acreditar nisso. Mas ali, naquele momento, Cecília entendeu que havia alguém maior que a amava. Alguém que lutava por ela, mesmo quando ela não conseguia lutar por si mesma. Aquela revelação a acompanhou pelo resto da vida, dando-lhe um senso de valor que ninguém jamais poderia tirar. Os anos seguintes foram uma sucessão de dores e perdas. Aos 14, sua mãe morreu de overdose, e Cecília mal sentiu tristeza, só raiva e um vazio imenso. Não foi ao funeral. As irmãs foram morar com a avó, mas ela, ainda presa àquele ciclo de abuso, foi levada por Léo para uma cabana perto de Napa. Lá, engravidou de seu filho, Ramey. E foi ele,
aquele bebê que nem sabia que salvaria sua vida, quem finalmente a tirou daquele inferno. Hoje, Cecília olha para trás e vê que, mesmo nos momentos mais escuros, havia uma mão invisível guiando seus passos. Sua história não é sobre vitimização, é sobre resistência. É a prova de que, mesmo quando o mundo te diz que você não importa, existe uma força maior que te escolheu. E essa força, seja lá como você a chame, nunca desiste de você. Sobreviver, você se desliga. É um mecanismo de defesa, uma forma de o corpo e a mente se protegerem quando não há escapatória. Mas o problema é que, mesmo depois que a tempestade passa, esses fragmentos ficam presos em você. Como estilhaços de vidro que você carrega sem perceber, até que um dia, sem aviso, eles cortam fundo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Anos depois, quando meus filhos já tinham suas próprias vidas, eu me vi parada na cozinha, com o cheiro de um perfume barato que não estava lá. Ou então acordava no meio da noite, com o coração disparado, convencida de que alguém estava no quarto. Não era um sonho. Era real. Ou melhor, era a realidade que meu cérebro se recusava a esquecer. Os flashbacks vinham sem pedir licença, como se o passado tivesse decidido que era hora de me lembrar de que ele nunca tinha ido embora. E eu lutei contra isso sozinha, por muito tempo. Porque é assim que a gente faz, não é? A gente engole a dor, coloca um sorriso no rosto e diz que está tudo bem. Mas não estava. Eu não estava. Até que um dia, em 2017, percebi que não podia mais fingir. Não para mim mesma. Não para Deus. Eu estava exausta. Não de trabalhar, não de cuidar da casa, não de ser mãe, mas de carregar um peso que não era meu para carregar. Foi então que decidi pedir ajuda. Não foi fácil. O orgulho é um inimigo silencioso, que sussurra que você é forte o suficiente, que não precisa de ninguém. Mas eu sabia que, se não fizesse algo, ia me afogar. Então, liguei para o meu médico e disse: preciso de ajuda. Não estou bem. E sabe o que aconteceu? Deus já estava lá, esperando por esse momento. Ele nunca nos abandona, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Fui internada em uma clínica em Walnut Creek. No começo, foi assustador. Eu não queria que meus filhos soubessem, não queria que ninguém soubesse. Mas, naquele lugar, algo mudou. Não foi mágica. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento, doloroso, de desenterrar memórias que eu tinha enterrado fundo. Mas, pela primeira vez, eu não estava sozinha nisso. Tinha terapeutas, médicos, pessoas que entendiam o que era viver com o peso de um trauma. E, acima de tudo, tinha Deus. Foi lá que comecei a entender que o que eu sentia não era fraqueza. Era sobrevivência. Era prova de que, mesmo quando o mundo tentou me quebrar, eu não me deixei ser destruída. E, aos poucos, fui aprendendo a me reconectar com a menina que eu tinha sido, com a mulher que eu estava me tornando. Fui aprendendo a deixar Jesus entrar nos lugares mais escuros da minha alma, aqueles que eu tinha trancado a 7 chaves. E sabe o que descobri? Que o Espírito Santo não é apenas um conforto distante. Ele é real. Ele está ali, nos momentos em que você não aguenta mais, quando as lágrimas não param de cair, quando você não sabe como vai dar o próximo passo. Ele segura sua mão e sussurra: eu estou aqui. Você não está sozinha. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada recaída, cada momento de desespero foi parte de um plano maior. Não porque Deus quisesse me ver sofrer, mas porque Ele sabia que eu precisava passar por aquilo para entender, de verdade, o que significava ser amada. Não pelo que eu faço, não pelo que conquisto, não pelo que ofereço aos outros, mas simplesmente por quem eu sou. E essa é a maior lição que levo comigo: a cura não é linear. Não é um caminho reto, sem tropeços. É cheio de curvas, de quedas, de momentos em que você acha que não vai conseguir. Mas, se você se permitir ser vulnerável, se deixar que Deus entre nos lugares que você mais esconde, Ele transforma a dor em força. Ele transforma as cicatrizes em testemunho. Porque, no fim das contas, minha história não é sobre o que me aconteceu. É sobre o que eu escolhi fazer com isso.
E eu escolhi viver. Escolhi acreditar. Escolhi deixar que Deus me mostrasse que, mesmo nos dias mais escuros, há uma luz que nunca se apaga. E essa luz? Ela está em mim. Ela está em você. Ela está em todos nós. Mas a verdade é que, por muito tempo, eu não acreditava que conseguiria. E essa capacidade de me desconectar da realidade, que aprendi na infância, acabou me acompanhando. Faga foi uma bênção, ele sempre me manteve equilibrado o suficiente para criar meus filhos e dar a eles um lar seguro. Mas havia um vazio dentro de mim, um abismo profundo onde minha alma parecia incapaz de tocar o Espírito de Deus. Por anos, foi como se eu estendesse as mãos no escuro, buscando algo que não conseguia alcançar. Uma sensação de vazio, de ausência, mesmo quando eu clamava. Até que um dia, quase sem esperar, algo mudou. Eu estava assistindo a um vídeo de um famoso regente de coral, não lembro o nome dele agora, e uma música começou. Uma mulher cantava sobre suas lutas, suas dores, e, de repente, algo em mim clicou. Foi como se uma porta se abrisse, mesmo que só por um instante. Senti uma conexão, uma faísca entre minha alma e o Espírito Santo. Não foi algo grandioso, não foi como alguns descrevem daquele calor avassalador, como óleo derramado sobre a cabeça. Mas foi real. E desde então, tenho buscado isso todos os dias. Não sei se é assim que deveria ser. Não sei se um dia sentirei aquela plenitude que outros falam. Mas sei que Deus está ali. Sei que Ele me ama. E se essa é minha provação, minha jornada, então é nela que vou me agarrar. Vou continuar pedindo, buscando, clamando por mais. Porque acredito que a fé não é algo que se sente o tempo todo, é algo que se escolhe, mesmo quando não se sente. E eu escolho crer. Escolho confiar que, um dia, essa conexão será tão natural quanto respirar. Porque, no fim, não estamos aqui para experimentar apenas fragmentos da glória de Deus. Estamos aqui para caminhar em direção a ela, passo a passo, até que um dia estaremos diante dele em toda a sua plenitude. Sem dor, sem dúvidas, sem abismos. Só amor. Só luz. Só alegria sem fim. E enquanto esse dia não chega, seguimos lutando, seguimos buscando, seguimos acreditando que Ele está trabalhando em nós, mesmo quando não vemos. Agora, se você está passando por algo parecido, seja você uma criança que ainda não entende por que a vida dói tanto, ou um adulto que carrega feridas de um passado que não escolheu, eu quero te dizer uma coisa: não desista. Não solte. Porque, sim, a vida é uma luta diária. Mas sem Deus, sem Jesus ao seu lado, essa luta se torna insuportável. Eu sei disso porque já estive lá. Já olhei para o abismo e pensei que não havia saída. Mas ele estava ali. Mesmo quando eu não o sentia, ele estava ali. Muita gente diz, aguente firme. Mas ninguém explica o que segurar. E a resposta é simples, segure-se em Jesus. Segure-se em Deus. Pode parecer clichê, pode parecer óbvio, mas é a verdade mais profunda que existe. Se você não sabe por onde começar, pegue uma Bíblia. Se a fé parece distante, busque referências de Julie Green, Randy Kai, Chuck Missler, pessoas que o Espírito Santo pode usar para te guiar. Peça a Ele que te mostre o caminho. Ele vai responder. Às vezes, de formas que você nem espera. Porque a fé não é um sentimento constante. É uma escolha diária. E se eu, com todas as minhas dúvidas, conseguir, você também consegue. Você pode. Você só precisa se agarrar a Ele. E quando a dúvida vier, e ela virá, lembre-se, a armadura de Deus não é uma metáfora bonita. É uma necessidade. Efésios 6 nos diz para vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Porque o inimigo está à espreita, tentando roubar nossa paz, nossa fé, nossa esperança. Mas nós não estamos desarmados. Temos a palavra. Temos a oração. Temos o poder de falar com Deus como se Ele estivesse bem ali, ao nosso lado, porque Ele está. Às vezes, pode parecer estranho conversar com Jesus como se Ele fosse um amigo. Mas quanto mais você faz isso, mais natural se torna.
E quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende que ela não é um livro antigo e complicado. É o manual da vida. Básicas instruções antes de deixar a Terra, como dizem. É tudo o que precisamos. E se você ainda não sabe por onde começar, comece pequeno. Uma oração. Um versículo. Uma pergunta. Deus não exige perfeição, Ele só pede que você se aproxime. E quando você fizer isso, Ele vai te encontrar. Mesmo no escuro. Mesmo no vazio. Mesmo quando você não sente nada. Porque no fim, o que importa não é o que sentimos. É em quem confiamos. E eu confio nele. Mesmo nos dias em que a fé parece frágil. Mesmo quando o abismo parece maior do que a esperança. Porque ele é maior. Ele é fiel. E ele nunca nos abandona. Então, se você está lutando hoje, se a dor parece insuportável, se a solidão aperta o peito, respire. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. E eu estou orando por você. Porque essa jornada não é fácil, mas ela vale a pena. E um dia, quando estivermos diante dele, vamos olhar para trás e entender que cada lágrima, cada dúvida, cada luta nos trouxe até aqui. Até lá, segure-se. Segure-se em Jesus. E repita comigo, como minha avó me ensinou, como uma oração que nunca falha: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.